ao nosso Deus. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 5. Pela manhã, eu falei um pouquinho a respeito do segundo milagre na cronologia onde Jesus operou. Primeiro milagre na Bíblia, Jesus veio, eu falei da água em vinho, transformação da água em vinho. O segundo milagre na cronologia tem a ver com a cura do filho do oficial do rei. E nós trabalhamos essa verdade da palavra de Deus, mostrando para a igreja, de que Jesus deu uma palavra, ou melhor, ele falou uma frase, para aquele oficial que sai de Cafarnaum, anda 30 quilômetros, e ele vai deixar toda a cosmovisão religiosa, ele vai deixar para trás toda essa adoração no Panteão, que era um templo, ou tipo um tabernáculo, um local de adoração em Roma. Essa visão de politeísmo, era um local onde aqueles que tinham fé em vários outros deuses, separavam o templo e acendiam incenso, levantavam a adoração, cultuavam outros deuses. Isso foi criado, desenvolvido 27 antes de Cristo, construído esse panteão. E nós falamos que esse homem, esse oficial do rei, e ali o rei era Herodes Antipas, ele está desesperado por uma sentença de cura sobre o seu filho está doente. Ele ocupava uma posição estratégica, ele era um homem influente, um homem poderoso, homem que tinha autoridade, mas a partir do momento em que o seu filho adoece, ele não quer mais saber da sua função, ele não quer mais saber da sua adoração a Herodes, ou aos deuses que eram adorados naquele tempo, ele não quer mais saber da sua carga operacional, sua estratégia, ele não quer saber mais de nada, a não ser daquele que poderia trazer a cura para o seu filho. Então ele viaja 30 quilômetros, ele chega até Caná da Galileia. E por que ele vai para Caná da Galileia? Porque ele sabe que Jesus está lá. Jesus, ele resolve aquele problema do vinho que tinha acabado em Caná da Galileia, ele faz uma peregrinação em Jerusalém, ele vai parar na Judéia, e de repente Jesus agora que sai da Judéia para um destino da Galileia, ele passa por Samaria, e em Samaria ele permanece ali, e ele vai trazer salvação à mulher samaritana, em João capítulo 4. Então, o ponto de partida, Judéia, ponto de parada, Samaria, e destino, Galileia. Antes dele chegar na Galileia, ele conversa com aquela mulher num poço, o ponto de encontro era o poço. E dentro dessa visão do poço, aquela mulher está indo tirar água, sendo ele judeu, ele começa a conversar com ela. Os discípulos tinham ido comprar algum alimento. E agora Jesus está conversando com ela, e ela fala assim, como sendo você judeu, está falando com a mulher samaritana, nós não conversamos, vocês nos odeiam. E Jesus fala assim, olha, se você pedisse da água que eu tenho, você jamais teria sede. E ela fala assim, me apresente, me mostre essa água, me ofereça essa água. E Jesus vai assim, olha, eu sou a água da vida. E quando você beber dessa água, e jorrar essa água dentro de você, vai ter em você um manancial. Essa mulher é liberta, essa mulher é curada, essa mulher recebe Jesus Cristo, e Jesus transforma a sua vida, e ela vai contando para um monte de gente. Nessa mesma sequência, irmãos, o texto vai mostrar, no capítulo 4, ali depois, no 43, ali em diante, de que as pessoas, ao saberem que Jesus tinha transformado essa mulher, vai pedir para ele ficar ali mais um tempo. E falei do espírito de pertencimento. Muitas vezes nós nos achamos pertencentes a uma casa, a uma família, a uma igreja, mas há outras pessoas que não se sentem assim. E eu quero levar isso para que a igreja possa contribuir na vida dessas pessoas, que possam se sentir pertencentes a uma visão, à igreja, a uma célula, a uma família. E Jesus, ele vê isso no coração desses samaritanos. O Senhor transformou a vida daquela mulher, o Senhor operou, o Senhor viajou, o Senhor parou aqui. Então agora permaneça mais um pouquinho, fica conosco. Igual aquele discípulo no caminho de Emaús, fica aqui mais um tempo. E Jesus fica ali mais 2 dias. E Jesus está fazendo, sabe o que ali? Ensinando.
pregando, falando da palavra, do amor do Pai, da vida, da graça. E agora Jesus, ele continua, ele vai para Caná da Galileia novamente. E diz que quando ele chega em Caná da Galileia, ali já era o lugar que houve transformação da água em vinho, mas quando Jesus vem, mesmo que seja no mesmo lugar, ele pode operar milagres de uma forma diferente. Transformar água em vinho eram coisas, agora ele está transformando o quê? A vida do filho de um oficial. Antes está indo para a morte, mas agora diz assim, não vai morrer, ele vai viver. E foi sobre essa palavra que aquele oficial volta para Cafarnaum, e ele vai com a palavra, o meu filho vai viver. No meio do caminho, você recebe isso já? O seu filho vai viver, glória a Deus. Eu me impressiono com essa passagem, porque aquele oficial veio buscar e encontra a resposta. Não só a resposta, ele encontra uma direção, vida. Vida não é resposta somente, vida é uma direção. Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quando aquele homem recebeu aquela palavra, meu filho vive, ele está numa direção. A direção dele é vida. Jesus não foi com ele fisicamente, mas aquele homem vai carregando a palavra, a frase, o meu filho vive. Meu filho vive no meio do caminho, entre Cafarnaum e Caná da Galileia. Jesus Cristo, ali o oficial é parado pelos seus servos, assim, olha, o teu filho vive. Aleluia! Então falei pela manhã que quando a frase foi liberada, quando o oficial está andando no trajeto de volta, os oficiais vêm, eles vão dizer, teu filho vive, ele estava carregando, de fato, meu filho vive. Só que eu falei pela manhã que Jesus Cristo, ao declarar essa palavra para o oficial, e ele carregando essa palavra, ao mesmo tempo, Jesus já tinha ido antes mesmo dele chegar em Cafarnaum. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Antes de você chegar na sua Cafarnaum hoje, aqui é o Caná da Galileia hoje. Você está na Caná da Galileia comigo? Você veio até esse lugar. Jesus está passando por esse lugar, transformando vidas. Não importa se você é samaritano, se você é de uma outra nação, se você é pecador, não importa o que você fez. O que importa é que Jesus está na casa. E eu creio que antes de você chegar em casa, alguém vai te telefonar assim, ele vive, essa realidade já mudou, esse problema já passou, essa tempestade já foi, Jesus Cristo continua liberando sentenças sobre nós hoje. Eu creio que muitas situações que você está vivendo hoje, antes mesmo do dia de amanhã, você vai ouvir da própria boca dessas pessoas assim, olha, chegou a resposta, Deus interviu, o quadro estava em desespero total, mas nós ouvimos essa palavra, nós estamos seguindo nela, e porque Ele disse, eu posso crer no amanhã, aleluia! Você crê nisso? É isso que nós vamos falar à noite. Irmãos, uma palavra de Deus já basta. Você pode falar isso para 3 pessoas aí do teu lado? Só uma palavra de Deus já basta. Irmãos, eu tenho dificuldade com culto muito calado. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem que ter vida. Porque pode ter uma pessoa aí pensando em morte hoje, só de você declarar uma palavra para ela, ela fala assim, meu Deus, alguém me enxergou. Alguém me viu. Então não fique economizando palavra de Deus, não. Palavra de Deus. Não fique esse negócio de ter uma revelação. Vai para a palavra, a revelação está aqui, 66 livros. Eu tenho uma ideia de Deus aí. Deus não tem ideia, Deus tem propósito, amém, Pai? Deus tem propósitos. Lucas 5, a partir do verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Diga assim, apertá-lo a multidão. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Diga assim, 2 barcos. E diga, desembarcado. E diga, lavaram as redes.
Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, ou vá para o mais profundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diga assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, e pondo de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista de pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Diga assim: seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Que Deus, que conforto. Não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, nós queremos deixar tudo nessa noite para te seguir, porque o Senhor também deixou tudo, esvaziou-se da sua glória para chegar até a terra em forma de servo, de homem humilde, e trouxe a redenção para a humanidade. Nos ajude, Senhor Deus, nessa noite. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos episódios mais marcantes no chamado de Pedro se deu às margens do Mar da Galileia. Talvez para algumas pessoas, alguém possa ter em mente o chamado de Deus, você num palácio, numa casa muito chique, num ambiente muito glorioso, com muita pompa, com muito recurso, com coisas assim, extraordinariamente falando, financeiramente. Mas eu fico impressionado com a pedagogia, o modo de Jesus trabalhar, chamando Pedro, aqueles outros homens ali no Mar da Galileia, um lugar humilde, pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que vão trabalhar com peixe, que cheirava peixe, pessoas que tinham palavras meio inerrantes, meio palavras assim, difíceis, como diz Atos, eles não eram cultos, iletrados. E nós olhamos para isso e vemos que Jesus não estava muito interessado naquilo que nós já julgamos ou predeterminamos para alguém ser chamado. O que importa mesmo é o coração de Deus e não o coração do homem. O princípio não é a minha vontade, nem o que está dentro de mim, mas a origem, a essência precisa estar sendo lida do coração de Deus, porque o coração do homem é enganoso, mas o coração de Deus é vida, é poder, e é glória, e é verdade. E é diante desse quadro que Pedro foi um rude pescador. A Bíblia vai contar para nós, historiadores vão mostrar para nós que Jesus, ele vai transformar esse homem rude, esse homem inquieto, esse homem grosseiro, grotesco, em um discípulo, em um pregador, em alguém que anunciaria as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E no percurso ainda do trajeto de Pedro com Jesus, houve alguns momentos que Pedro oscilou. Ora, Pedro está dizendo assim: por ti darei a minha vida. Outro momento, Pedro está negando 3 vezes. Houve um momento que Pedro fala assim: olha, jamais o Senhor vai me jogar água em mim, o Senhor não pode lavar meus pés. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E porque você não tem parte comigo, você não está comigo, não. Então me dá logo um banho inteiro. Pedro olha para o soldado romano e vai lá e vê que o camarada puxou, ele puxa a espada, e muitos pensam, que Pedro mirou a orelha dele. Pedro não mirou a orelha dele, Pedro mirou a cabeça do soldado. É porque o soldado deve ter feito, ele fez assim e pegou só a orelha. Porque diante de uma ofensa e diante de um momento de prisão de Jesus para levar para ser crucificado, você acha que o Pedrão, daquele jeitão, ia ficar olhando para o soldado assim: é um assunto interessante, Judas traiu, eu vou ter que ficar assistindo tudo isso. Não, Pedro está naquele momento que podemos chamar da carne, impetuoso,
um homem rude, um homem firme. Mas no percurso, Jesus foi tendo paciência. Glória a Deus que Jesus tem paciência com a gente, amém? Não olha para o lado nessa hora, mas sabe que Jesus tem paciência até com quem está do seu lado. E você fala assim, não é possível. Tem comigo. Oxe, tem com você também. Você não é a última bolachinha do pacote, não, irmão. Como alguém diria, a última Coca-Cola no deserto. Você está muito longe disso. Porque se tivesse uma Coca-Cola no deserto, irmão, era fight, era UFC. Ainda mais se estiver gelada. Você sabia que naquele tempo não existia pizza? Se o pão caísse hoje, era pizza. Brincadeirinha, irmão, isso é heresia. Eu olho para isso aqui, eu vejo que Pedro, filho de Jonas, irmão de André, nasce em Betsaida, na Galileia. Pedro tem uma origem. O pai de Pedro tem nome, é Jonas. O nome Jonas significa pomba, aquele que entrega um recado. E sabe, eu não conheço a história do Jonas, pai de Pedro. Mas eu posso começar a imaginar e a pensar de que, por mais que a sua criação, aquele desejo, aquela vontade dele em ser rude, ele era um homem grotesco, algumas coisas nós podemos definir para alguém, olhando até mesmo para os familiares, os antepassados. Eu não penso que Jonas, pai de Pedro, foi um homem muito calminho. Ô Pedrinho, vem cá jogar bola com o papai. Não, Pedro deve ter sido criado, irmãos, com aquela força. Sabe aquela pessoa assim, olha, vamos lá, Pedro. Vamos, Pedro, teu nome é Pedra. Vamos lá, Pedrão. Sabe aquele encorajamento mais forte assim? Do que, vem neném, vem, né? Está quebrando a casa. Ai, não quebra a casa. Ô, nenenzinho bonitinho. Não, eu penso que Pedro foi criado assim com mais ímpeto, com mais força. E nós começamos a perceber que há uma origem. Pedro nasceu em um lugar, Pedro tinha família. E Pedro, antes de ser chamado de Pedro, de pedra, pedregulho, de rocha, Pedro se chamava Simão. E nós temos que entender que o Simão vem antes de Pedro. E nós, quando passamos por um processo de transformação, o velho nome precisa estar onde? Na cruz. A velha identidade tem que estar na cruz. E quando Jesus diz, agora tu és Pedro, fragmento de pedra, tu és firme, tu também és rocha, mas Jesus diz assim, mas sobre esta rocha, já é Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Eu vou te dar, Pedro, a chave do reino dos céus, e o que você e a igreja ligarem na terra, ela será ligada nos céus, e o que for desligado na terra, será desligado no céu. E aí Pedro, irmãos, é o líder ali da tropa toda. Nós sabemos o que vai acontecendo com Pedro e com os discípulos. Pedro vai falando e o pessoal vai assim, o que Pedro está falando? Eu penso que numa reunião as pessoas tinham até opiniões, mas alguém vai assim, mas tem Pedro. Pedro é o líder. E nós sabemos que Pedro vai ser, junto com Tiago e João, aqueles pilares da própria igreja, os três mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. No barquinho. Nós sabemos a história. Mas do capítulo 5 de Lucas, do verso 1 até o verso 5, nós não temos muita, assim, empatia, muito amor, assim, muita afinidade. A gente quer olhar para o versículo 6. Dá uma olhadinha no versículo 6 comigo. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Aí a gente esquece do 1 até o 5. Só que do 1 até o 5 é que está a chave para o 6. Tem muita gente vendo milagre, vendo pessoas prosperarem. Tem muita gente vendo respostas chegando, coisas sobrenaturais acontecendo, mas só está olhando para o versículo 6 da pessoa. Mas a pessoa passou do versículo 1 até o versículo 5. Então, quando você olhar para alguém prosperando, alguém frutificando, uma igreja crescendo, diga, glória a Deus. Não pense você que essa igreja não passou do capítulo 1 até, do versículo 1 até o versículo 5. Também, crescendo assim é fácil. Não é fácil não, porque quem dá crescimento se chama Espírito Santo de Deus, e a intimidade está com o Espírito Santo de Deus, ele governa a igreja desde o começo, e vai governar até o final, e nós só somos o povo que diz, o que o Senhor falar a gente vai fazer.
Então não pense que o capítulo 5 de Lucas começa no versículo 6, não, ele começa no versículo 1. E por isso eu queria pensar com vocês, com todos nós aqui, esse milagre da pescaria maravilhosa. Como é que a gente consegue aprender coisas com Jesus, juntamente com esses milagres, e especificamente esse aqui poderoso? Em primeiro lugar, milagres serão evidenciados em nossas vidas quando paramos e estabelecemos como prioridade os ensinamentos de Jesus. Vou repetir isso aqui. Você quer experimentar milagres hoje? Amém? Só serão evidenciados nas nossas vidas quando paramos e estabelecemos como prioridade os ensinamentos de Jesus. É a palavra de Deus também, poderia ser os ensinamentos da palavra de Deus. Quando a gente prioriza o ensino da palavra de Deus, nós vamos para o versículo 1. Vai lá comigo. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, olha essa definição que Lucas vai registrar. Essa passagem vai passar nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos. O que significa isso? Mesma visão, semelhança. Cosmovisão, a visão semelhante de Mateus, de Marcos, de Lucas. Só que você percebe que tem um pouquinho diferente, é mais ou menos assim. Lucas está lá na direita, ou melhor, Mateus está lá na direita. O Marcos está lá na esquerda. E o Lucas está aqui. Quando ele vai registrar simplesmente assim, ó, o que eu vi, eu estou registrando. Só que se você pegar esses 3 ângulos, o que eu estou enxergando aqui do meu ângulo é algo. Se eu falar assim, olha, levanta aí o Neison, e você está enxergando o que ele vai ver de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, muitas vezes. Aí nós juntamos essa análise, essa dupla, e registramos. Glória a Deus. Então, Mateus registrou de um jeito, mas complementa Lucas. Lucas registra de um jeito que complementa Marcos. Marcos registra que complementa Mateus. E assim os 3 se complementam. A palavra de Deus é assim. E é diante desse quadro que priorizemos o ensino da palavra de Deus, é olharmos para essa multidão que está apertada. Apertada em quem? Em Jesus. Para quê? Para ouvi-lo. Experimentarmos milagres hoje, queridos, para muitos, é só pedir para um pastor, um líder, uma pessoa de fé, um profeta, profetiza, talvez apóstolo, mestre, coloca a mão na minha cabeça e abençoa aqui. Eu preciso de um milagre. O pastor Luciano Subirá recentemente gravou um vídeo que uma mulher chegou para ele e falou assim, eu preciso que você ore por mim. Ele, mas por que você quer que eu ore por você? Não, eu preciso desse conhecimento todo que você tem sobre a minha vida. Ele falou assim, preguiçosa. Meu Deus, se eu fosse membro daquela igreja, hein? Você já estava criticando já o Subirá, não estava? Mas ele está certo. Quem foi que investiu desde a adolescência, horas e mais horas, e mais horas, e mais horas, e mais horas, e mais horas no ensino, na busca pelo ensino de Jesus? O Luciano Subirá. Por isso que ele é esse fera aí hoje no mundo, no Brasil e nas nações. Glória a Deus. Que bênção que você está aqui comigo, mesmo que Subirá ali. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente olha para essa realidade, a gente começa a perceber que não é porque o outro vai orar por você para transferir uma unção, não. Nós temos que ir atrás do conhecimento. O Douglas Gonçalves fez um vídeo com um tema bem chamativo. Pare de assistir YouTube, mensagens no YouTube. Quem já assistiu esse vídeo? Alguns assistiram. Entra lá. Você vai assim, como é que eu vou parar? Eu assisto isso todo dia. Pois é, por isso que talvez a tua fé não cresceu tanto. Porque você está se alimentando da revelação que Deus deu para aquele pregador ou para aquela pregadora. E o Douglas vai mostrar o seguinte, não é a pregação do YouTube. Não tem pecado a ouvir, amém? Não tem pecado nenhum. Mas é quando você coloca o pregador, ou aquela pessoa que está pregando, acima da tua intimidade com Deus. Deus não quer que você ouça primeiro o pregador João, ou a pregadora pastora Débora, ou o pregador fulano de tal, o conhecido, famoso, aquele que quando revela, todo mundo... Não é esse primeiro não. O primeiro, irmãos, é você pegar esse livro, que é vida, que é poderosa, que ensina, que transforma, transformou meu pai, transformou minha vida, transformou minha casa,
casa, é quando você lê esse livro te lê, e aí a gente pode cantar aquela canção, quando eu me aproximo de ti, eu percebo que há algo diferente em mim, quanto mais eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Esse livro é vida, esse livro é poder, esse livro transforma, é o livro mais vendido no mundo, mas também o mais perseguido da história, mas é esse livro que transforma um gadareno em missionário, é esse livro que transforma o homem mais perdido em um pastor, em um apóstolo, em um profeta, é esse livro que transformou a minha casa, e é esse livro que transformará a sua casa, é esse livro. Pode assistir quem você quiser assistir, não tem problema, mas seja como o povo de Bereia, falou, examina, tenha a escritura nos teus olhos e nos ouvidos. Eles estavam apertando para quê? Para ouvir. Fala. Sabe, irmãos, eu me encanto com a igreja, eu me encanto com a nossa igreja também, eu fico feliz, porque eu vejo um povo, irmãos, sedento. Às vezes eu paro, eu fico adorando, olhando para os meus irmãos. Tem gente que está, irmãos, em Marte, outro está em Júpiter, outro está em outro canto, mas tem alguém que acessou o trono, tem alguém que acessou a sala do trono, tem alguém que está vendo ele sentado ao lado do Pai, tem alguém que já está prostrado, tem alguém que já está dizendo assim, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Tem pessoas que estão fazendo um monte de coisa no meio da adoração, mas tem um grande grupo que diz, Senhor, eu tenho fome por ti, eu tenho sede por ti, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, eu te rendo graças e louvores ao teu nome, mesmo vivendo um tempo de crise, não importa, Senhor, o que me importa é o que Davi disse, uma coisa só, é que eu não saia da tua presença, é o que Maria está experimentando aos pés de Jesus, são os teus pés, eu me prostro, e não Marta agitada por fazer coisas. Irmãos, nós precisamos retornar urgentemente para os pés de Jesus. É como diz a frase, fala que o teu servo ouve. Aqui, irmãos, essa multidão está apertando Jesus para ouvi-lo. Nós temos uma multidão de pessoas dentro das igrejas. E a minha pergunta foi, Senhor, eu não fico lendo corações, o Senhor sabe de tudo, mas será que eu estou conseguindo te adorar com a palavra? Será que eu estou conseguindo aprender da tua palavra? Será que eu estou conseguindo buscar mais da tua palavra? Será que eu tenho uma vida transformada pela palavra? Senhor, me lê. Eu aprendi isso com um grande pastor. E ele dizia assim, olha, você às vezes lê muito a palavra, mas pare o tempo e deixa a palavra te ler. Bíblia, o que você está lendo do João hoje? Ele está pegando essa frase, sobre a tua palavra lançarei as redes? Ou será que quando você me lê, Bíblia, você está lendo, não, você não está crendo mais na minha verdade. Deixa a Bíblia ler você. Não queira só lê-la, mas deixa a Bíblia te ler, faça perguntas para ela. Sabe por quê? Porque eu creio numa geração hoje que vai viver isso aqui. Amós 8, 11 a 12, na versão ARA, Amós 8, 11 a 12, vai dizer assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia! Eu creio numa estação sobre a nossa família espiritual, em que o Espírito de Deus virá, não para trazer só o pão ou a água, a provisão do céu, irmãos, porque isso é maravilhoso, mas em essência, em primazia, Deus vai levantar uma igreja apaixonada, uma igreja fascinada, uma igreja que vai enxergar a palavra assim, eu não abro mão das escrituras, custe o que custar, doa quem doer, mas eu não vou deixar de meditar na tua lei, dia e noite, porque eu sei que é ela que vai me fazer prosperar todos os dias. Mas Jeremias também, um profeta que a gente ama, capítulo 23, verso 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Quando você lê a palavra, o fogo vem dentro de você.
Os discípulos voltando de Jerusalém, crucificaram Jesus, e estão voltando agora no caminho de Emaús, e Jesus agora ali já para e conversa com eles, e logo em seguida, quando eles estão na casa, e Jesus parte o pão e revela a eles, Jesus some, e um deles vai dizer, quando ele falava com a gente, o nosso coração estava como em chamas. O próprio Jeremias vai deixar um recado para nós. Eu tentei não mais falar de ti, mas é uma chama que arde no meu peito. Eu quero proferir sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você vai tentar parar de falar, você vai querer parar de falar, você vai querer fugir do chamado de Jesus, você vai querer ir para um outro lugar, você vai querer viver desviado, longe dos propósitos de Deus, mas há uma chama que vai continuar ardendo no teu peito, há uma chama que vai queimar na tua mente, há uma chama, e essa chama é a sarça, é a presença de Deus. Pastor, mas eu sou um assassino, pastor, eu fiz isso, eu adulterei, eu pequei, mas a chama da sarça está incendiando hoje aqui, e essa chama vai incendiar teu coração. Haverá uma chama poderosíssima dentro de você hoje, e você vai sair daqui desse culto como? Incendiado pelo poder da palavra. Priorize a palavra. Deus é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é como um fogo, é um fogo consumidor. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Irmãos, eu até entendo quando um pentecostal enraizado no óleo lê isso aqui, e ele começa a pegar uma espada assim, e começa a... Eu entendo isso, porque às vezes nós somos assim, sabe aquela visão assim, a gente olha, a gente lê o texto, né? É porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Você não entendeu o design da coisa. Irmãos, você está com a espada. Eu vou contar a história aqui do meu pai. Meu pai está aqui hoje. Minha mãe e minha tia. Pai andando em Coelho Neto. Um lugar, pelo amor de Deus, uma bênção. Pensa uma bênção. Chama-se Coelho Neto. Honório Gurgel, sendo bem específico. Está meu pai com a Bíblia na mão. Vem um tipo endemoniado gadareno na direção dele. O pai estica a Bíblia assim, o camarada cai. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu lembro de uma história que ele vai na casa de uma família, um camarada gigantesco, de mais de 2 metros de altura. Esse camarada está vindo, igual o Robocop. Esse camarada está vindo endemoniado já para cima dele. Meu pai, ele conta isso. Ele coloca a Bíblia assim, irmãos, no portão. Porque, tadinho, se colocasse ele, o cara vinha, atropelava ele. 50 quilos, andando de bicicleta. Mas era um leão. E é um leão ainda, glória a Deus. Colocava a Bíblia assim, irmãos. O camarada caiu lá, um demônio. Pum. Não é levantar a Bíblia, não. É autoridade também de quem está levantando a palavra de Deus. Porque tem gente que lê a palavra, sabe como? Só com letra. Bíblia viva, poderosa e eficaz. Muito conhecimento. Pois é. Mas você tem que ler essa palavra entendendo que ela é viva. É quando você está cantando aquela canção aqui, que os demônios vão bater em retirada, que as muralhas vão cair na tua vida, na tua frente. É você pegar esse livro, mas com poder, com a unção do Espírito na tua vida, e você fala assim, Senhor, tua palavra diz, tua palavra diz. Billy Graham sempre pregou assim, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Então na adversidade, no momento em que você está vendo uma crise, numa tempestade, no marido com problema, na esposa com problema com filhos, um endividamento, uma coisa desafiadora, você poderá pegar essa palavra e começar a declarar, Senhor, a tua palavra diz que os filhos vão se converter aos pais, os pais vão se converter aos filhos. O Senhor disse que aquele homem poderia ser curado, ele foi curado. Senhor, eu quero o teu quero.
quero na minha vida, na minha casa. E você começa a declarar isso na tua casa, e aquela atmosfera, você está tomado de fé, de poder e de glória. De repente alguém chega em casa e aquele ambiente está tão tomado pela presença de Deus, que a pessoa mais incrédula, aquele viciado, aquele perdido, aquele alcoólatra, aquele preso, aquele homem totalmente falido, ele chega naquele ambiente de adoração, ele não tem outra coisa a fazer senão se dobrar e dizer: eu me arrependo, eu me prostro, essa atmosfera não tem como eu ficar de pé. E a pessoa se entrega e diz: o que eu tenho que fazer? Eu quero declarar sobre a tua vida. Na tua Cafarnaum, na tua casa, você vai ver as pessoas mais improváveis dizendo: só o Senhor é Deus. Eu quero negar sobre Santa Felicidade, sobre Mercês, sobre essas regiões aqui ao derredor, outros que adoram ainda outros deuses. Eu declaro no mundo espiritual, haverá um momento em que Deus vai se encontrar com esse povo, e esse povo vai poder dizer: só o Senhor é Deus. E eu já posso ouvir a igreja com esse povo se convertendo nas praças, nas ruas, nos vilarejos, dizendo: só o Senhor é Deus. Você crê nisso? Eu creio porque Mateus 7, 24 a 25, nos mostra essa vida. Todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui não é só letra, aqui é letra misturada com ação, com vida, com unção. Será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Quem disse isso? Jesus. Os 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, ele vai deixar no último capítulo, nos últimos versículos, dizendo: ei, família, se a casa de vocês for alicerçada sobre mim, o verbo de Deus, a palavra, o Logos, a casa de vocês poderão enfrentar todo tipo de adversidade, mas essa casa não vai cair, porque eu sou o fundamento dela. Eu fui gravar uma cena, um programa na Rede Record, falei pela manhã, o pessoal quer fazer uma parceria com a gente, e a diretora do programa disse assim: pastor, nós precisamos que o senhor grave mais conosco. Eu falei assim: minha irmã, eu tenho tanta dificuldade assim, minha geração é toda conectada, mas eu gosto mesmo é aqui, falando com as pessoas, gravar. Ela: pastor, mas o senhor tem que aprender também, de que esses recados vão para as nações. E eu falei: tá bom, vamos começar a gravar então, fala o dia, o horário, eu vou me adequar e nós vamos. Mas eu não pedi isso, irmãos, com todo carinho, eu não pedi. Eu tenho que ir lá visitar o marido da Eliane, eu vou ter que visitar lá a mamãe do Marcelo, e nós vamos ter que visitar outros. Eu entendi o meu chamado, mas Deus não está falando, tentando me convencer. Jesus me convidou a entrar na visão dele para este tempo, para esta estação. Se eu não for, ele vai usar outro, irmãos. Então eu falei assim: bem, já que, eu quero, não preciso usar outro não, eu estou aqui, vamos dar um jeito, e vai dar tudo certo, glória a Deus, em nome de Jesus. E eu estava falando isso justamente porque são essas palavras que foram entrando naquele ambiente. Nesse ambiente, nós tínhamos um casal de idosos, esse casal que estava gravando, que são diretores do programa, e a entrevistadora que é dona daquele ambiente ali. E quando a gente foi falando, nós fomos conversando de uma forma muito leve. No final de tudo, eu estou vendo as pessoas assim com os olhos lacrimejando, as pessoas chorando, e a
dona do lugar ali falou assim: pastor, eu estou impactada com tudo que está acontecendo aqui, pastor, que benção. E eu falei assim: sabe qual é o nome disso? Não é João, não é Maria, não é Débora, não, o nome disso se chama Palavra de Deus, é Jesus que está fazendo. E ela falou, e quando a diretora do programa falou assim: pastor, tudo isso que o senhor disse, essa história que o senhor contou, eu recebo as mensagens, o desespero da população, quando o senhor disse que o filho saiu do quarto, 4 dias semi-morto, e foi para o banheiro com uma ordem, com um decreto, com autoridade espiritual. Pastor, tem muitos jovens que estão presos nos quartos, pastor, tem muitas mães desesperadas, tem muitos casamentos acabando. E eu comecei a falar assim: Deus está nisso, então isso vai começar a ganhar força numa movimentação de compartilhamento. Eu falei assim: por isso que Deus está me chamando. Então eu estou entendendo, porque eu não queria. Quando você não quer, aí o sim chega. Muitas vezes nós não queremos fazer, porque a gente se vê limitado. E tem uma coisa que eu tenho falado com Deus, Senhor, não deixa a gente errar não. A segunda ação, se você quer experimentar melhor, a primeira, visualize, medite na palavra, não abra mão dos ensinamentos. A segunda, milagres serão evidenciados em nossas vidas quando não desistirmos ou não pararmos de trabalhar diante dos fracassos. Tem muita gente parando de servir, de trabalhar na obra de Deus, porque fracassou. Eu queria que você olhasse para mim o versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Ou seja, vai para a região mais profunda e lançai as vossas redes para pescar. Olha só o que Simão vai responder: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Para quê? Jesus, ele pediu o barco, ele pede o barco emprestado. Jesus, ele fala assim: agora pega esse barco e vai para a região mais profunda. Eles estão seguindo tudo isso, Jesus está ensinando do barco às multidões. E quando nós olhamos para essa verdade, nós percebemos que foi nesse momento aqui, que Jesus vai dar uma direção para ele. Jesus vai falar assim: olha, lança a rede, ou melhor, havendo trabalhado de toda, Jesus disse: faze-te ao largo e vai e lançai as vossas redes para pescar. Ele é específico, para pescar. E o que é que foi que aconteceu? A noite inteira, eles pescaram. E Jesus sabia disso. Jesus nunca vai chegar atrasado na tua história, como Elias falou aqui. Você está batalhando, Deus está vendo. Você está até sofrendo, Deus está vendo. Você está passando um perrengue, Deus está vendo. Você fala assim: mas cadê Deus na história? Cadê Jesus na história? Aquele Jesus que o pastor pregou, aquele Jesus que o pastor falou. Deus sabe exatamente o que você está passando. Você que está trabalhando na igreja, você está trabalhando numa empresa, você está lá, tem uma pessoa lá pisando, tem uma pessoa te machucando. Deus está vendo tudo aquilo lá, Ele sabe exatamente o que você está vivenciando lá. Mas Jesus não vai entrar naquele problema, no sentido de ficar dizendo para você: ô filhinho, ô neném, ô vem aqui, não. Jesus, ele é cirúrgico, porque Jesus não conversa com o problema, Jesus não fica conversando com entidades, Jesus não fica olhando para as tribulações. Jesus tem um veredito, ele tem uma sentença: lance a rede e pesque. E aí é interessante, porque a resposta de Pedro, ela é profunda. Nós não pegamos nada, mas esse mais aqui precisa estar na nossa boca. Senhor, está doendo, mas não mais da dúvida. É o mais trazendo a verdade que Jesus disse. Porque você pode dizer que está doendo, isso não é pecado. Senhor, está difícil. Senhor, está pesado. Senhor, está doendo. Senhor, o desemprego eu não aguento mais. Senhor, esse salário está pequeno. Senhor, o Senhor está vendo como é que está meu filho. O Senhor está vendo como é que está a minha casa. O Senhor está vendo como é que está a situação. Senhor, o Senhor está vendo, mas sobre a Tua palavra. Quem falou antes? Jesus.
Então, sobre a tua palavra, sob, essa expressão no grego quer dizer através de. Então é sob a tua palavra, através da tua palavra, através da tua sentença, porque quem fala é Jesus, não foram homens pecadores, homens frágeis, homens que estavam vivendo uma vida torta, não, quem disse a sentença foi Jesus. Então, dentro da tua palavra eu vou lançar, e aí eles vão lançando a rede, e quando eles lançam essa rede, a coisa acontece no verso 6, apanharam grande quantidade de peixes. E aqui eu quero voltar, porque não é porque deu errado em algum momento na sua vida, ou o fracasso bateu a porta, que você precisa parar de trabalhar. Não é porque alguma coisa difícil aconteceu, que você fala assim, eu não quero mais saber das coisas de Deus, eu não quero mais saber desse casamento, eu não quero mais saber desse filho, eu não quero mais saber dessa esposa. Não, mesmo diante do problema e da luta, persista, porque quando você persiste, quando você persevera, é o tamanho da tua conquista chegando do outro lado. Temos que ter uma família espiritual, uma igreja que persevera no dia da tribulação, porque quando vem a tribulação, os olhos da igreja não vão fixar na tribulação, mas na esperança. Tem gente olhando para a tribulação e falando assim, pois é, será que Deus me ama? Claro que te ama, Ele está contigo ali. Tem gente que está abrindo mão, e Deus me deu uma frase, quem resiste o dia de fracasso, ou dia do fracasso, pode se preparar para o futuro de glória. Anotou aí? Vou falar de novo. Coloca lá, tuita lá. Quem resiste no dia do fracasso, pode se preparar para o futuro de glória. Amém, Elmo? Está aí o Elmo. Elmo é a prova viva disso. Ele é a sua digníssima. Fazendo Uber. E vindo na oração aqui de manhã cedinho, durante quase 40 dias. E clamando a Jesus, e clamando, o Senhor me deu uma resposta. Ele precisava de uma resposta de Deus. E de repente, no final do propósito, Deus veio na vida dele, apareceu um caminhão, ele falou assim, pastor, veio aqui no final do culto, um domingo à noite, retrasado, disse, pastor, está aparecendo um caminhão para eu comprar, lá em Santa Catarina, e tal, e quando ele começou a falar, meu coração fechou na hora. Eu falei assim, o que você está no seu coração? Daí ele falou assim, pastor, não estou com paz não. Eu falei assim, eu também não estou com paz não, você não vai, Deus tem algo melhor. Naquela semana, irmãos, apareceu um caminhão, um parente dele ligou para ele e falou assim, é o caminhão, pai? Era o filho, né? É o caminhão? Não, pai, você não precisa vender o carro não, eu estou dando valor para o senhor. Ele está com o carrinho dele, bonitinho, e está com um caminhão novo, trabalhando e melhor. Você acha que Deus faz coisas pela metade? Não. A pessoa que ele conheceu para comprar o caminhão, a pessoa falou assim, olha, fica tranquilo, eu vou te levar na empresa para você já cadastrar teu caminhão, para você já começar a fazer o frete lá. Deus deixou o carro, Deus deu o caminhão, e agora Deus já deu o trabalho para ele trabalhar com o caminhão. Elmo, põe sua família toda de pé, por favor. Sua família toda de pé. Elmo perdeu uma pessoa queridíssima na família. E nesse tempo de dor, está aqui o seu irmão. Eu queria que você aplaudisse Jesus a vida dessa família toda, por favor. Pode sentar. Pode sentar. Eu quero dizer para vocês aqui, queridos, que foi no tempo da dor que vocês viram Jesus, e vocês vão dizer assim, sobre a tua palavra, Elmo disse, sobre a tua palavra eu vou lançar rede, está lançando rede, irmãos, e está pegando peixe. Por que isso, irmãos? Porque tem ensino da palavra, esse casal ama a palavra, essa família ama a palavra, eles caminham pela palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, mesmo no tempo de escuridão, tempo tenebroso, você olha para a escuridão e fala assim, fé não é dar salto no escuro, fé é andar na palavra, e mesmo que a escuridão esteja, eu estou pisando na palavra, eu estou andando na palavra, não importa. Tem gente verbalizando assim, fé é um salto no escuro, dá um salto no escuro, você se arrebenta.
Crente não fica dando salto no escuro, vou me aventurar, vou me arriscar. Aí arrebenta você, arrebenta a família, vou fazer um empréstimo para abrir um negócio. Deus mandou você fazer isso? Deus disse para você abrir um negócio? Deus disse para você fazer isso lá? Não, mas eu falei com Deus e agora eu quero trazer Deus, a força para o meu projeto. Não é você que chama a Deus para o projeto, é Jesus que fala para você segui-lo. Tem muita empresa fracassada hoje, tem muito empreendedor fracassado hoje, sabe por quê? Porque abriu mão de perguntar para Jesus, não, eu tenho que ouvir o Massal, eu tenho que ouvir o Pedal, eu tenho que ouvir o tal, e o Jesus, cadê? Tem uma empresa, como é que estão os impostos da sua empresa? Não, pastor, lá os impostos, é assim, Não, os impostos, dai a César o que é de César. É imposto de renda, pague o negócio, declara. Pastor, mas eu vou pagar 100 mil de imposto de renda. Mas quando você recebeu bênção? Eu faço uma oraçãozinha no final. Senhor, que ele receba R$1 de imposto de renda. Você não vai ganhar tudo aquilo que você já ganhou. Então, diante desse quadro, nós temos que resistir o dia do fracasso, o dia mau. A Bíblia diz sobre o dia mau. Porque hoje o dia está mau, mas e amanhã pode não ser mau. Eu amo a história de Josué. Deus fala assim, santifiquem-se hoje. Deus poderia falar assim, santifiquem-se. E vão vivendo aí, sendo purificados. Não, Deus fala assim, pois amanhã, irmãos, esse amanhã é o tempo de Deus, é uma certeza, uma convicção de que o amanhã, o tempo vai chegar, é um milagre que vai acontecer, então não fique andando no teu hoje, ande no amanhã de Cristo, ande no tempo do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque até quando Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, foi Jesus que disse. Tem gente querendo andar no hoje do homem, vai ser agora, tem que ser agora. Não, ande no hoje de Jesus, e ande no amanhã do Deus, porque amanhã, se você santificar hoje, amanhã você vai ver maravilhas, você vai ver o Jordão se abrindo. Mas as pessoas só querem chegar de frente para o Jordão e dizer, abra-se mar. Vai abrir não, irmão, vai abrir não, porque se abrir, você idolatra o milagre, e Jesus não quer que você idolatre o milagre. Jesus quer que você o adore, que você se prostre diante dEle. Sabe, quero chamar a banda aqui. Eu olho para essa realidade de trabalho, eu vejo que áreas da igreja, famílias. O texto vai mostrar para nós que um grupo está lavando as redes. Às vezes no tempo do cansaço, pare um pouco. Da fadiga, pare. Mas não pare e simplesmente tire férias espirituais. Não. Pare e vai fazer manutenção na rede. Vai lavar a rede. Tem lá galho, tem um cheiro da rede. Aquele cheiro não é bom. Então você pode parar de fazer as coisas, mas você pode fazer outras coisas. Qual é o momento? É fazer manutenção na rede? É lavar a rede? Então eu não vou ficar fazendo força, aonde eu não consigo operar com força agora. Eu vou fazer manutenção. Então você vai fazer um curso, você vai para o secreto, você vai para um congresso, você vai investir em você, mas você não vai abandonar as coisas de Deus, você vai abandonar Deus, você vai se capacitar. Então, do mesmo jeito que tem um grupo que está lavando as redes, tem um outro grupo que está fazendo alguma outra coisa. Você vai enxergar no texto 2 barcos. Você vai enxergar o barco que está lá, Pedro e André, os irmãos. E você tem um outro barco que estava lá quem? João e o pai dele, e Tiago. Você tem 2 barcos, 2 grupos, um grupo fazendo uma coisa, e o outro grupo está fazendo outra. Ninguém deixou de trabalhar. Mas teve um grupo que Jesus disse, eu vou entrar nesse barco, era o barco de Pedro. E esse barco que Jesus entra, que Jesus vai começar a ensinar, mas tem um outro grupo que está fazendo outra coisa.
Irmãos, na casa de Deus nós temos um público que está aprendendo, desenvolvendo, fazendo um monte de coisa. Mas tem outro grupo que também está na visão de Deus. Ele está o quê? Lavando. Você sabia que tem gente agora lá no Kids, cuidando do teu filho? Tem gente lá no estacionamento cuidando do teu carro. E você está recebendo aqui a palavra. Então, quando você for embora, agradeça aquele jovem. Assim, obrigado por cuidar do meu carro. Não briga com ele, não. Quando você vê teu filho sendo devolvido inteiro, inteiro, e ainda dizendo assim, quero me batizar, pai. Quero me batizar, mãe. Você tem que pegar aquele professor que estava lá em cima, e não é esganar ele não. Você fala assim, você quer almoçar no Batel Grill amanhã? Porque o teu filho decidiu se batizar, não foi lá dentro da tua casa não, foi aqui em cima com os professores de 40 minutos. Glória a Deus. Irmãos, eu estava orando pela minha filha. Senhor, ela vai se batizar. Senhor, eu quero que ela batize. Senhor, e minha filha estava dizendo assim, pai, eu vou batizar só com um grupo pequeno de pessoas. Eu quero só um pouquinho de gente. Eu falei assim, filha, Jesus não fez isso, filha. Jesus batizou no público. Eu vou orar para você. E ela já estava decidida, né, amor? Estava decidida. Eu fui pegar um negócio, saí do carro, fui pegar um negócio dentro de casa e voltei. Quando eu voltei, eu não sei o que aconteceu no carro. A minha filha falou assim, pai, vou me batizar. Do jeito que tem que ser. Eu olhei para trás e falei assim, o que aconteceu nesse carro? O Espírito Santo desceu, o fogo veio, o que aconteceu? Não, é que a minha amiga na escola, que também é flamenguista, e é crente, a menina lá da PIB, família toda da PIB, a Laura foi falar para ela essa ideia, mirabolante, eu quero batizar só com um grupo de pessoas, só minha família. Ela falou assim, quê? Pensa uma menininha baixinha assim, ó. Tem uns 9, 10 anos também. Eu lembro para lá, o quê? Você quer? Você não quer se batizar igual lá? Você é louca, menina. Você tem que se batizar, menina. E começou a falar para a Laura. Irmãos, aquela menina de 10 anos começou a encher o coração da Laura de fé, de entusiasmo. E quando a menina começou a falar, ela falou assim, é verdade. Aí eu falei, meu Deus, 10 anos investindo. E veio uma menina de 10, glória a Deus. Você acha que eu fiquei com bibi? Não, eu fiquei desse jeito. Por quê? Porque uma menina de 10 anos entendeu que era batismo, e essa menina de 10 anos está falando para outra menina de 10 anos que vale a pena descer as águas, é público, é você dizer no público assim, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, e sabe quem é que vai batizar lá? Pastor João e pastora Débora, aleluia! É assim que Deus faz, mas aquela menina de 10 anos não guardou para ela, foi a experiência dela, e ela lá vai ter a experiência dela, sem pressão. Nessa noite, eu quero dizer que a gente tem que fazer manutenções, mas entenda uma coisa, um grupo está Jesus ensinando, outro grupo está fazendo a manutenção da rede, mas os dois barcos experimentam o milagre. Último lugar, milagres serão evidenciados em nossas vidas, quando casarmos o ensino da palavra de Deus com a nossa atitude. É isso, é milagre. O Senhor falou, então eu lanço, atitude. O Senhor está mandando a gente fazer a manutenção, vamos fazer. É para a gente parar só o barco, o Senhor ensinar, é isso que vamos fazer. Então agora, quando o Senhor falar algo, eu só vou obedecer. O Senhor falou, eu tenho uma atitude de fé. O Senhor disse, eu vou lançar a rede. E eles lançam a rede, irmãos. Quando eles lançam a rede, o texto diz que a rede ia se rompendo. Então eles acenam. Eu estou vendo você acenando para o outro barco hoje. Sabe aquela pessoa que está lá, jejuando por você, que está investindo em você. Ela não está ali no mesmo barco, mas ela está do outro barco fazendo alguma coisa por você. E aí você usufrui desse milagre. E você é egoísta. Não, os peixes só para mim. Vamos carregar tudo no peixe. Não vai dar.
Você vai ter que ter um coração generoso. Você vai ter que compartilhar. Vai ser tão evidente, tão glorioso, que você vai ter que compartilhar. E aí nesse compartilhar, eles acenam. Irmãos, a gente vai ser tão abençoado por Deus, que a gente vai começar a acenar para igrejas carentes, obras missionárias, pessoas que estão vivendo um tempo tenebroso, igrejas que estão para fechar. A gente vai acenar para elas assim: pode vir para cá, pode vir pegar o teu barco. Você não vai ficar aqui com a gente, você vai vir em Caná da Galileia, você vai receber esses peixes e você vai alimentar o teu povo. Eu profetizo, irmãos, que na minha geração não veremos mais igreja fechando, só igreja que está sem propósito, mas igrejas que carregam propósito. Deus vai nos usar a evangelizar, a sustentar, a abençoar missionários, a enviar recursos para todos os lugares. O peixe vai ser pescado aqui sim, mas o peixe será enviado, o peixe será recolhido e compartilhado com muitos. Propósito: Pedro não foi chamado para pegar mais peixe. Antes você pegava peixe, Lucas 5, mas agora eu estou mudando a função. Você agora vai pescar almas. E agora? Pedro é tomado pelo Espírito Santo de Deus em Atos 2. Fugiu, Jesus restaurou, e agora Pedrão está lá, Atos 2, esperando com os outros. Ele falou que vai vir. Eu imagino Pedro já em pé, animado. Ele está descendo, gente, o sopro vai chegar. Não falaram a data certa, mas a gente pode ter uma ideia. Pentecostes, 40 dias, 50 dias, vai acontecer alguma coisa. Eu penso que eles estavam lá buscando, clamando e olhando para o alto, clamando e olhando. Irmão, quando você estiver clamando, começa a clamar, e dizer: Senhor, o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui. É você começar a se embaralhar, nesse sentido com o Espírito Santo, é você clamar, é você ouvir, é você interceder, é você abraçar o invisível, porque até quando você abraça o invisível, é glória. E Pedro está ali, e de repente o vento, o Espírito vem, e agora aqueles homens são batizados. Pedro é o líder. Pedro agora se levanta, porque estão vendo aqueles homens, aquelas pessoas, como se fossem pessoas embriagadas. E ele fala, levanta a mão sinédrio, assim: não estão embriagadas coisa nenhuma, nós estamos cheios do Espírito. E ele começa a pregar. Prega. Agora não é mais peixe. Agora o Pedro está pregando os ensinamentos, e Pedro está com a rede na mão. E Pedro está fazendo, sabe o quê? Não é lançando a rede literal, é lançando a palavra. Lançando a palavra. Eu estou aqui lançando palavra. Eu estou lançando palavra, igreja. Você vai lançar a palavra. E quando lança a palavra, 3.000 conversões na primeira ministração de Pedro. Você não foi chamado para peixe, você foi chamado para pregar e anunciar as boas novas e ver uma multidão se convertendo. Eu já posso ver, eu já posso ouvir uma geração dizendo: eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Porque você vai lançar essa rede, esse pão, esse alimento. Quem recebe isso?